Quero compartilhar com vocês os nossos temas de hoje e eu quero ler dois textos para nós iniciarmos. Primeiro Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e versículos 5 e versículo 6. Diz assim o texto: Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Versículo 5, vou ler novamente. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. O segundo texto que eu quero convidar vocês é o texto de Efésios capítulo 2, versículos de 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Que diz: Portanto, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém. Irmãos, vocês viram que eu li dois textos e na medida que nós formos falando aqui, eu vou abordando um pouco desse texto. Eu não quero ser exaustivo no texto, ele foi mais para nós falarmos dos temas que nós vamos tratar hoje, que é o Solus Christus e o Sola Gratia, somente Cristo e somente a graça. Mas eu queria dar um panorama para vocês bem rapidamente, o pastor também tem tratado, do que foi a Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante, ela foi esse grande acontecimento do século XVI, né? Foi iniciada na Alemanha e se espalhou por toda a Europa e teve resultado de estabelecimento de igrejas que não prestavam obediência mais a Roma. Então, só para contextualizar, a igreja católica romana, ela detinha o monopólio do poder. E a Reforma Protestante, ela desencadeou esse surgimento de outras igrejas que vieram e não mais prestavam obediência e nem fidelidade a Roma, né? A Reforma Protestante, mais do que nunca, mais, né, do que uma reforma social e econômica que desencadeou isso, ela foi um movimento teológico causado por preocupações doutrinárias. Então, quando a gente fala de reforma, muitas pessoas elas tratam no sentido social e econômico. As pessoas começaram a ter liberdade. Os reis começaram a ter liberdade econômica, não prestavam mais contas à igreja romana. As pessoas começaram a ter acesso à educação. Então, desencadeou a questão social, econômica. Mas, mais do que isso, a Reforma Protestante foi um movimento teológico. Os reformadores, os pré-reformadores, tiveram essa preocupação com o desvio teológico que estava sendo causado no meio da igreja. E o principal objetivo deles era reformar a igreja. Não era criar novas igrejas, não era criar um novo movimento, mas era para que a igreja católica romana voltasse à palavra de Deus. Então, muitas vezes as pessoas, principalmente a gente, recebe algumas acusações que não são verdades. No sentido de que, Lutero quis criar uma nova igreja, uma nova religião. Não foi isso. Tanto que ele era um padre, ele era um monge agostiniano, que tentou uma reforma na igreja. Ele pensou que a igreja pudesse voltar-se às origens, à palavra de Deus. E o que foi esse movimento? O que desencadeou? O Papa
né, reinante, Leão X, da época, ele começou a vender, né, bulas papais. Então ele estava construindo a Basílica de São Pedro, em Roma, e precisava de recursos financeiros. Então ele deu, né, às pessoas para que vendesse bulas papais. O que eram as bulas? Era um documento selado com um timbre do Papa, onde se manifestava sobre determinado assunto da igreja, seja ele religioso ou político. Então era um documento com um timbre do Papa, dizendo que aquele que tinha esse documento tinha liberdade, né, para ter esse acesso administrativo, religioso ou político. O que essa bula muitas vezes dizia? Ela concedia perdão dos pecados, não só dos possuidores da bula, não só de quem comprava a bula, mas também aos amigos, mortos, vivos, e cujo nome fossem as bulas compradas, sem necessidade de confissão e nem absolvição pelo sacerdote. Essa forma, né, de venda se tornou um comércio muito lucrativo. Começou com a ideia de que quem comprasse tinha um perdão, tinha um pedacinho do céu, tinha ali, estava recebendo uma escritura. Mas com o passar do tempo, começou a se vender até mesmo para aquelas pessoas que eles diziam que já estavam no purgatório. Então chegou a ideia de que, você tem um amigo no purgatório, você pode comprar uma bula para ele. Você tem um parente, você pode comprar uma bula para ele. E se tornou um grande comércio, essas vendas, né, de indulgências. Ficaram conhecidas assim, as vendas de indulgências. E o Papa, ele tinha um grande vendedor, né, o Johann Tetzel, que tinha aí um marketing infalível. Ele dizia, né, conta a história, né, que o jingle dele era o seguinte: assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório saltará. Então ele saía vendendo assim, dessa forma. Então as pessoas acabavam comprando. Quando Johann Tetzel chega na região que Lutero estava, Lutero ficou indignado com isso. E ele não aceitou. Tentou ir a Roma e tentou ali um acordo, mas só foi desencadeando mais problemas. Quando ele chega a Roma, ele vê todo aquele império romano, do Papa, dos cardeais, todo o sistema que estava em volta, todo o dinheiro que aquilo ali circulava. E, claro, obviamente, não quiseram voltar atrás. Tanto que ele foi excomungado, ele foi chamado para uma reunião, e nessa reunião, diante do rei, diante do Papa, disseram para ele, né, negar tudo o que ele estava escrevendo sobre as indulgências, e ele não negou. E aí ele foi excomungado, e aí toda uma série de desencadeamento da reforma aconteceu, né? Mas o que impulsionou os reformadores? Não só Lutero, como outros reformadores que vieram, até mesmo os pré-reformadores. Qual foi os pontos principais desse desencadeamento da reforma? Eu listei 5 pontos, que são esses daí. Primeiro ponto, abuso papal. O Papa tinha poder absoluto para ditar as regras e condutas dos fiéis. Comercializava uma graça barata, através de um complexo sistema de votos, jejuns, peregrinações, missas, relíquias, recitações e indulgências. Então tinha um sistema a qual o Papa, ele tinha a voz. E o que ele dizia, quem vai questionar? O vigário de Deus. Quem vai questionar? Aquele que é o representante. Então tinha esse abuso. Então os reformadores lutaram contra esse comércio e essa graça barata. Segundo, o cativeiro da palavra. Os protestantes ensinavam que a Igreja Católica Romana mantinham a Escritura em escravidão,
retendo-as dos leigos e assim mantendo-a, no que diz respeito à interpretação, em servidão a concílios, bispos, eruditos, canonicistas, alegoristas da igreja. Os protestantes trabalharam arduamente para libertar a Bíblia desse cativeiro hierárquico. Só quem tinha acesso à Bíblia era quem fazia parte desse movimento, monges, papas, cardeais, né? Essas pessoas. Não só isso, mas também as homilias, as pregações eram feitas em latim. Nem todo mundo falava latim. E o que aconteceu? Os reformadores lutaram para que a Bíblia fosse pregada na língua dos homens, na língua, no vernáculo, né, das pessoas, no dialeto das pessoas comuns. Tanto que quando Lutero ele sai lá da reunião, né, que é conhecida como Dieta de Worms, e ele é, entre aspas, sequestrado por um rei e fica em um castelo, que ele compõe Castelo Forte, o hino Castelo Forte. Mas não só isso, ele também traduziu a Bíblia, o Novo Testamento para o alemão. E isso é tão importante, esses detalhes é tão importantes que a língua alemã hoje deve muito à tradução de Lutero. Muitas palavras que não tinham transliteração, Lutero, quando transcreveu a Bíblia, no Novo Testamento, muitas palavras que não tinham para o grego, foi contribuição do que Lutero fez. Olha que importante, porque ele queria que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Outro ponto, exaltação do monasticismo. O que acontece? Os reformadores enfatizaram o sacerdócio real de todos os crentes. Eles se empenharam por eliminar essa distinção católica romana entre a vida inferior e a vida mais elevada do religioso. Eles diziam assim que os monges eram mais santos do que as pessoas comuns, porque eles trabalhavam para Deus, porque eles estavam sempre com Deus. E os reformadores se empenharam por tirar essa distinção, dizendo que todos nós somos sacerdotes diante de Deus. Esse é o sacerdócio real de todos os crentes. Ainda hoje, né, meus irmãos, a gente tem alguns contextos, até mesmo evangélicos, que fazem essa separação do sagrado e do secular. Como se você trabalhar na igreja, fazer alguma atividade na igreja é mais sagrado do que o seu trabalho dia a dia. Isso foi uma questão que os reformadores lutaram bastante. A exaltação do monasticismo. Mediação usurpada. Os protestantes também rejeitaram as ideias da Igreja Católica Romana sobre a mediação a Maria e a intercessão dos santos, a transfusão automática da graça nos sacramentos. Eles se opuseram a qualquer forma de mediação com Deus, exceto a de Cristo. Só Cristo é o mediador entre Deus e o homem. Nós vamos falar hoje, esse é o nosso tema. E em último, o papel das boas obras. Os protestantes rejeitaram as ideias que diziam que a salvação, para ser completa, precisa ter obras. Então, você precisa contribuir para a sua salvação. Você precisa fazer alguma coisa, caridade, obras meritórias. E os reformadores disseram, não, a salvação é somente pela graça. Também é o assunto que nós vamos falar hoje. E qual foi a resposta, né, desses 5 pontos que eu elenquei aqui dos reformadores? Foram os pilares da reforma que nós estamos tratando aqui nas quintas-feiras. Essa resposta, esses pilares, os 5 solas, eles foram depois, muito depois agora, século XX, que eles foram juntados, porque aí os estudiosos começaram a ver o que estava acontecendo lá na Alemanha, o que estava acontecendo na Itália, o que aconteceu na Suíça, reforma de Calvino e Zwinglio, o que aconteceu nessas regiões. E quando eles juntaram, eles viram que todos os reformadores estavam unidos
nesses 5 principais pontos. Não tinha um WhatsApp na época que um perguntava assim: ô Lutero, o que está acontecendo aí? Ô Calvino, o que está acontecendo aí? Não tinha. Mas depois que os estudiosos, agora século XX, começaram a estudar, eles viram que os reformadores se uniram nesses 5 pontos: sola Escritura, somente as Escrituras; solus Christo, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; soli Deo gloria, glória somente a Deus. Eu destaquei um trecho do livro do pastor Franklin Ferreira, Pilares da Fé, até indico, foi um dos livros que eu consultei, que ele diz assim: os reformadores não foram inovadores, mas redescobriram o tesouro da mensagem do Evangelho. Essa redescoberta do Evangelho não é um recurso para melhorar nossa autoestima ou nos ajudar a ascender socialmente, nem para fazer a igreja crescer em 5 passos ou qualquer outra coisa do gênero. Diz respeito a ouvir a mensagem revelada na Escritura sobre a graça de Deus no Cristo crucificado e crer nela. Diz respeito à nossa morte e ressurreição diárias, enquanto aguardamos novos céus e nova terra. Então, os reformadores não quiseram inventar uma nova igreja. Eles quiseram que aquela igreja se voltasse à palavra de Deus. Mas muitos não quiseram largar o poder, o status, a glória que o mundo oferecia. Por isso nós tivemos esse grande movimento. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao nosso tema de hoje: Solus Christus e Sola Gratia. Solus Christus é o artigo somente Cristo, que ensina o princípio que não existe outro mediador entre os homens e Deus além de Jesus Cristo, e que não há redenção por meio de nenhum outro. É importante, e eu falo isso na nossa classe de EBD, a gente fala um pouquinho sobre a reforma protestante lá. Sempre quando eu estou falando, eu digo para os alunos: olha, pense, se hoje em dia não acontecem essas coisas. Se hoje em dia nós não temos também pessoas que tentam fazer a mediação. Porque normalmente quando a gente pensa em mediação, nós já pensamos lá em Maria, nos santos da Igreja Católica Romana. Mas muitas vezes no nosso contexto evangélico, muitas pessoas querem rogar para si esse status, querem ser mediadores. O texto que nós lemos em 1 Timóteo 2,5 diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Quão importante, meus irmãos, e no decorrer dessa série, essa é a reflexão que nós queremos que vocês pensem: quão importante foi a reforma para os tempos do século XVI e quão é importante para nós nos nossos dias de hoje, onde nós temos um relativismo, várias verdades. Hoje já não existe mais verdade absoluta, hoje cada um tem a sua verdade. O quão é importante nós entendermos que somente Cristo é o mediador, o fardo que é liberado das nossas costas em muitos contextos. Cristo Jesus, Deus homem, Ele é o único mediador. E com isso eu pergunto: qual é o clímax da história bíblica? Qual é o ponto decisivo do plano eterno de Deus? Para nós entendermos somente Cristo, nós precisamos entender qual é o clímax da história. E o clímax da história, meus irmãos, é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o clímax, o ponto decisivo do plano eterno de Deus. Todo desdobramento da vida de Cristo é um caminhar em direção à cruz. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, veremos que o Cristo crucificado está no centro do texto sagrado. Tudo o que vem antes é a preparação e o anúncio da cruz. E tudo o que vem depois é o desdobramento do que aconteceu naquela sexta-feira de Páscoa.
é a cruz de Cristo. E quão importante entendermos isso. Porque a história se mira, né? Olha, se fixa na cruz de Cristo. Eu costumo fazer até lá na nossa EBD, na nossa sala, que existe os 3 Cs: criação, Cristo e consumação. E em Cristo aqui tem mais um C, que é a cruz. Eu sempre faço um C aqui, um C, 2 C no meio e o C no final. Criação, a revelação progressiva de Deus, até chegar em Cristo e na sua cruz. Da sua cruz agora nós caminhamos para a consumação de todas as coisas. É importante nós entendermos isso. O quão a cruz de Cristo é importante para entendermos que somente Cristo é o mediador entre Deus e o homem. E Lutero, ele trabalhou esse conceito de somente Cristo usando 2 metáforas. A primeira metáfora é a metáfora da escada da glória, e a segunda a escada da cruz. Já no seu tempo, ele falava sobre essa escada da glória. E o que ele disse sobre isso? Ele usou o texto de Gênesis 11, mostrando a construção da Torre de Babel e como os homens queriam chegar aos céus por suas próprias forças e méritos. Então ele expôs Gênesis 11 e mostrou que já em Gênesis o homem queria uma salvação por sua própria força e mérito. E a escada da cruz? Ele vai para Gênesis 28 e mostra a escada de Betel, quando Deus se apresenta a Jacó. Ele quis mostrar que é Deus quem constrói a escada e desce em direção ao homem. Interessante, né, meus irmãos, que desde o Gênesis, o ser humano sempre quer tomar a direção do seu próprio, a direção, e por seu próprio braço quer construir a sua salvação. Sempre o ser humano quer a escada da glória, o seu nome, o status. E a gente vê que é Deus que vem até nós, por sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia. Mas por que a cruz é importante dentro do assunto de solos Cristo, somente Cristo e somente a graça? Porque a cruz, meus irmãos, é o centro da fé evangélica. A Bíblia mostra que a comunhão perdida só pode ser restaurada por meio da redenção. É necessário agora um sacrifício de sangue, conforme nós verificamos na sequência da queda, lá em Gênesis 3:21. Quando o homem cai, acontece a queda, se rebela contra Deus, peca, o que ele tenta fazer logo na sequência? Cobrir a sua vergonha, pela sua própria força, pelas suas mãos. Então ele pega uma figueira lá e tenta se cobrir. Quando Deus se apresenta, quando Deus vem até o homem, o que Deus faz? Há um sacrifício. E tanto Adão quanto Eva são vestidas de peles de animais mortos, mediante derramamento de sangue. Um pouco antes, Deus já tinha prometido que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ainda que momentaneamente fosse ferido por ela. Então, já mostrando que a redenção, deve haver sangue na redenção, e nós vemos isso na história, até chegar em Cristo. Animal precisava ser sacrificado para remissão dos pecados do povo. O sacerdote precisava apresentar. E é por meio da morte de Cristo na cruz que Deus nos encontra. Ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, por que a cruz é importante? Porque é nela que o sacrifício perfeito de Cristo é oferecido. Não há outro mediador, não houve outro mediador, não há ninguém que possa cumprir a exigência de Deus. Não há ninguém que possa
se colocar no lugar de Cristo, porque Ele se ofereceu. A morte sangrenta e violenta de Cristo na cruz, meus irmãos, não abriu uma possibilidade de reconciliação. Pelo contrário, o sacrifício de Cristo foi completamente eficaz e vitorioso. Cristo não abriu uma possibilidade para nos deixar, agora vocês façam a parte de vocês, agora alguém faça a mediação. Não! O sacrifício de Cristo na cruz foi eficaz e vitorioso. Ele cumpriu a exigência que Deus tinha. 16 anos antes de Lutero fixar suas 95 teses na igreja, na porta da igreja de Wittenberg, Ulrico Zwinglio escreveu 67 teses, enfatizando a suficiência de Cristo como mediador dos homens. E olha que interessante, meus irmãos, o que ele disse. Em sua segunda tese, ele disse o seguinte: a essência do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade do seu Pai Celestial e nos redimiu por meio da inocência da morte eterna e nos reconciliou com Deus. Ele continua na terceira tese: portanto, Cristo é o único caminho de salvação para todos que foram, são e serão salvos. A quarta tese, ele diz: quem procura ou mostra qualquer outro caminho comete erro. Sim, é um assassino de almas e ladrão. E ele prosseguiu, dizendo: Cristo é o cabeça de todos os crentes que são seu corpo. Sem ele, o corpo está morto. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Cristo é a nossa justiça. Somente Deus perdoa pecados, unicamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os superiores espirituais devem se arrepender sem demora e estabelecer somente a cruz de Cristo, pois do contrário perecerão, visto que o machado está posto à raiz das árvores. Ele já vinha falando sobre essa necessidade das pessoas, dos homens e até mesmo daqueles que eram superiores, entre aspas, espirituais, olharem para a cruz de Cristo, porque é somente na cruz de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Eu trouxe aqui a Confissão de Fé de Westminster, a qual nós subscrevemos. No capítulo 8, no parágrafo 1, diz: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote, rei, o cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, e deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente, para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado e glorificado. Olha que bênção, meus irmãos. Cristo é o Deus homem que morreu, pagou a nossa dívida na cruz do Calvário. Nós não temos nada e não tem ninguém que possa fazer isso, porque ninguém é digno de fazer essas coisas, de se sacrificar e cumprir a exigência de Deus. A cruz nos leva a lembrar que Deus fez tudo o que era necessário para sermos salvos. Nós não fazemos nada, nem mesmo a nossa fé é meritória ou opera algo. O pastor vai falar disso. Deus exige de nós a fé, mas não a temos por nós mesmos. Ela é um dom de Deus. É Deus quem nos concede. A cruz nos leva a compreender que a salvação é somente pela graça. Não ajudamos Cristo em sua obra de sacrifício no Gólgota, nem Deus no ato de conceder o dom da fé. Ao contrário, Cristo fez tudo o que era preciso. E como Ele é o Deus homem, o que Ele fez tem valor eterno. Que importante, irmãos, é entendermos a cruz de Cristo para a nossa vida, para o nosso cristianismo, para como nós entendemos a nossa fé. Na cruz, Cristo cumpriu toda
a exigência que Deus tinha, né? Deus cumpriu tudo, um sacrifício perfeito. E aí a pergunta é: qual era a nossa situação antes da fé? Veja comigo, você que está com a sua Bíblia aberta, Efésios capítulo 2, versos 1 a 3. Qual era a nossa situação antes da fé? Diz aí a palavra: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Qual era a nossa situação? Está aí, irmãos. Uma situação de miséria, uma situação de pecados, uma situação de escravidão, vícios, dominados pelo diabo. Essa é a situação do homem e da mulher sem Deus, do homem e da mulher que não encontrou a Deus, um estado de miséria diante de Deus. Estávamos presos, escravizados, e não tínhamos como resolver esse problema. E dada a seriedade deste triste retrato, como então os seres humanos podem ser livres para abandonar o seu próprio pecado e vício? A Bíblia nos ensina, de acordo com o ensino bíblico, após a queda, nossa natureza é corrompida e sempre escolheremos fazer o mal e rejeitar a vontade de Deus. Sem a obra poderosa e irresistível do Espírito Santo, o homem não pode fazer nada em relação à sua salvação. Se não for a ação do Espírito Santo no nosso coração, nos convencendo do nosso pecado, nós nunca chegaremos a Deus. É por isso que nós falamos que a salvação, a teologia reformada diz que a salvação é monergista. Só tem um lado, não tem dois lados, não tem uma troca, só tem um lado de Deus. É Deus, através do Espírito Santo, que quebra o nosso coração corrompido, pecador. É Deus que nos convence, é Deus que vem até nós e nos mostra, porque nós éramos mortos. Eu sempre digo, morto não tem atitude, morto não tem vontade, morto não tem ação. Então é Deus que vem até nós e nos concede vida, e depois de nos regenerar, Ele imputa nos nossos corações, coloca no nosso coração a fé, o dom da fé, para que olhemos para Cristo. Fomos comprados do maldito mercado de escravos, e não pertencemos mais ao pecado, à maldição da lei ou a Satanás. Antes, fomos remidos por Jesus Cristo, como diz em 1 Pedro 1,9. Resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em nosso favor. Isso é a graça, meus irmãos. Somente a graça. William Newman, um batista calvinista do século XIX, ele definiu graça da seguinte forma: graça é um favor espontâneo de Deus, outorgado a um indigno. Isso é a graça. É Deus, da sua livre e soberana vontade, nos dá a salvação. Sem mérito, sem ver em nós algo bom, até porque nós não temos. Deus não olha em nós e fala: nossa, olha como ele é bonzinho, como ele é um bom pai de família, como ele é um bom cidadão, eu vou conceder a salvação. Não, irmãos, não é por mérito, mas é pela graça, pela soberana e livre vontade de Deus. Deus nos concede um favor. Não contribuímos em nada com a nossa salvação. Estávamos mortos, e morto não tem reação. Segundo Calvino, ele diz que, de acordo com a constituição da nossa natureza, é mais fácil nós extrairmos óleo de uma pedra
do que praticarmos uma boa obra. Isaías vai além. Isaías, lá no capítulo 64, verso 6, ele diz que a nossa justiça não passa de trapos de imundícia diante de Deus. Isso não quer dizer que as pessoas não possam praticar coisas boas, tá? Abrindo um parênteses, nós também temos a ideia da graça comum. Deus distribui a graça comum às pessoas. Refreia a maldade do coração do ser humano. Mas a graça salvadora, essa é dada àqueles a quem Deus escolheu antes de todas as coisas, antes da criação do mundo, sem ter mérito nenhum, sem ter contribuição nenhuma nossa. Porque se Deus nos salvasse por algum mérito nosso, ou por alguma boa obra que nós praticarmos, a graça deixa de ser graça, já não é graça, é um pagamento, entende? Porque nós praticamos algo. Então não há nada em nós que nos torne digno de sermos salvos, a não ser a graça de Deus. A base da nossa justificação e o fundamento para sermos declarados justos, homens e mulheres comprados e tornados completamente retos na presença de Deus, é a justiça perfeita de Cristo. E tudo isso decorre da vontade livre e soberana de Deus. Deus olha para nós, ainda pecadores, neste mundo, sofrendo a influência do pecado. Já não somos mais dominados pelo pecado, já não somos mais escravos do pecado, mas temos a influência do pecado. E quando Deus olha para nós, Ele olha para Cristo, e vê em Cristo a justiça completa e satisfeita dele. Por isso nós somos justificados. Por isso nós agora temos acessos ao trono da graça. Por isso agora nós podemos se achegar a Deus, não por algo em nós, mas pela justiça perfeita de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida. E aqui, meus irmãos, aqui está o grande benefício do Evangelho. Aí, ó. Esse é o grande benefício do Evangelho, meus irmãos. Quando nós entendemos isso, que sendo Cristo morto pelos nossos pecados, sepultado e ressurreto, nós somos declarados completamente retos e justos, não por causa da nossa justiça, ou por causa de nossas obras, pensamentos, ou qualquer mérito, mas por causa dele, Cristo, que obedeceu perfeitamente ao amado Pai, foi conduzido ao matadouro como ovelha muda, e foi imolado em nosso lugar. Esse é o benefício do Evangelho, é nós entendermos que nós temos acesso, por mais pecadores que nós sejamos, porque esse mundo é corrupto, mas aquele grande dia, quando Cristo vier buscar a sua noiva, a Bíblia diz que o corpo que é corruptível se transformará em incorruptibilidade, para sempre nós teremos o corpo de Cristo. Aí sim, mas ainda lutamos, mesmo nessa terra, nós somos declarados retos e justos, por conta de Cristo, por causa de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Jesus levou sobre si a ira eterna de Deus, que foi completamente satisfeita em seu sacrifício. Ele levou a ira de Deus. Deus se ira com o pecado. Deus é santo e não aceita o pecado. Jesus levou sobre si o pecado, o meu pecado, o seu pecado. Quando meditamos nessa afirmação, meus irmãos, somente a graça, compreendemos que a imputação da justiça de Cristo significa que a pessoa que recebe pela fé essa justiça é considerada totalmente justa. Já estou terminando. Abra comigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, quero ler só o versículo 1 e o versículo 2. Quando nós entendemos isso, somente a graça,
de Cristo, nós entendemos esse grande benefício que Paulo escreve aos Romanos. Olha o que ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o que, irmãos? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a cruz de Cristo reconciliou o homem com Deus. Esse é o maior tratado de paz da história do mundo. Não existe nenhum tratado na história comparado a esse. A reconciliação de Deus e dos homens por intermédio de Cristo Jesus. Em nossos dias em que muitos buscam por experiências com Deus, aqui está uma experiência realmente bíblica e verdadeira, a paz da justificação. Se compreendermos de fato o que Cristo fez na cruz por nós, não precisaremos inventar meios e métodos de nos auto-justificar diante de Deus. Cristo é a justiça perfeita. Ele cumpriu a lei completamente e definitivamente. Não há o que nós podemos fazer que vai nos tornar justos. Também não quero dizer que você pode viver a sua vida demasiadamente pecando. Então eu posso pecar, porque alguns têm uma interpretação que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu estou liberado. Não é isso. Não é isso. Quando nós entendemos essa ideia, essa graça, essa verdade bíblica da paz, da justificação de Cristo, nós procuraremos sempre nos agarrar em Cristo e viver nossa vida para que a sua glória seja manifestada. Viveremos a nossa vida em gratidão a Deus, dizendo: obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou uma dívida que era minha. O Senhor morreu no meu lugar. O Senhor sofreu, padeceu, sofreu escárnio em meu lugar, para que eu pudesse ter paz com Deus. Essa, irmãos, é a maior notícia que o Evangelho pode nos dar. A paz com Deus. Quais aplicações para nós? Primeiro, você compreende que Jesus é o único mediador entre você e Deus? Você tem essa ideia convicta que não existe outra forma de chegar a Deus a não ser por Cristo? Porque muitas vezes, irmãos, nós vemos homens arrogando para si esta responsabilidade. Precisa da minha bênção, precisam da minha autoridade, porque eu sou o pai espiritual. Nós vemos isso, arrogando para si a mediação, onde pessoas, para tomar alguma atitude, precisa consultar o líder espiritual, o pai espiritual. Só Jesus, meus irmãos, é o nosso mediador. Só Jesus. Muitas vezes, eu preciso ir para buscar a oração da irmã, ou do irmão, ou do profeta, porque lá é mais forte. Não, meu irmão. Não existe exaltação do monasticismo. Não existe se você dobrar o seu joelho com fé, crendo no que Cristo fez na cruz do Calvário por você, Deus ouvirá a sua oração. É interessante que Lutero, logo no começo da reforma ali, os protestantes começaram a ser chamados de luteranos. Sabe qual foi a resposta de Lutero? Olha o que Lutero disse: peço que omita o meu nome e não chame de luterano, mas cristão. Quem é Lutero? A doutrina não é minha, tampouco fui crucificado em favor de alguém. Que pretensão seria essa de um miserável e fedorento saco de vermes como eu,
se quisesse que os filhos de Cristo fossem chamados pelo meu nome. Olha só, irmãos, a ideia que é só Cristo que tem essa mediação. Ele é o Deus homem, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele cumpriu a justiça de Deus na cruz do Calvário. Você olha para a cruz de Cristo e entende que lá era o nosso lugar? Você tem essa compreensão? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo? A paz que nós temos hoje com Deus foi lançada, o castigo, a ira de Deus foi lançada sobre os ombros de Cristo. Meu irmão, minha irmã, você entende que a nossa salvação não depende de nada, absolutamente nada do que fazemos, que ela não decorre de qualquer obra nossa, ela é unicamente e exclusivamente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então não faço nada, Daniel, cabe-nos aplicar-nos ao arrependimento diário, buscar, agradecer a Deus por esse tão belo presente, essa graça. Cabe-nos buscar a presença do Espírito Santo, buscando viver com integridade e santidade para a glória de Deus, respondendo com gratidão a tamanha graça, graça recebida na cruz. Eu não faço nada, Daniel? Não. Não há nada que você faça para a sua salvação. Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu preciso fazer tantas coisas, eu preciso fazer isso, eu preciso isso e aquilo. Não, é graça. Graça é graça, é de graça. Mas quando nós entendemos isso, nós procuramos viver uma vida que agrada a Deus. Nós procuramos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Quero encerrar, meus irmãos, com uma letra de um hino escrito em 1836, escrito por um cristão chamado, e agora eu não vou lembrar da forma, meu pastor, Josiah Conder. Ele diz: eu não escolhi a ti, Senhor, pois isso não podia acontecer. Este coração ainda te recusaria se não me tivesses escolhido. Do pecado que me corrompia, tu me limpastes e me libertaste. Há muito ordenaste-me para que eu vivesse para ti. A graça soberana me chamou e ensinou a minha mente. O mundo encantava a mim, cego para as glórias celestiais. Meu coração pertence somente a ti. Anelo por tua rica graça, sabendo isto: se te amo, deves ter me amado primeiro. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque a Bíblia, a tua palavra, nos ensina, nos mostra que somente pelo teu sacrifício e a tua graça que nós temos paz com Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor carregou sobre os seus ombros o peso do meu pecado. A ira de Deus o Senhor carregou. E nós agora temos acesso ao Pai, porque o Senhor é o único caminho, é a única verdade e a única vida. Não há outro nome nos céus, debaixo na terra ou debaixo da terra, além do seu, a qual possamos nos achegar a Cristo, a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça maravilhosa, pelo teu favor imerecido. Nós, que somos pecadores indignos, mas o Senhor nos amou primeiro, e por isso nós o amamos. Se nós te amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Que nós possamos, em dias tão turbulentos, em dias tão desafiadores, onde muitos querem tomar para si este lugar que é somente teu, Jesus, nós possamos entender que é somente o Senhor que nos leva a Deus. Onde muitos querem buscar formas para galgar a salvação, meios, estratégias
para conquistar a sua salvação, nós entendemos, à luz da tua palavra, que é somente pela graça que nós somos salvos. E isso é um dom que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor. Nos ajude a compreender estas verdades. Nos ajude a viver a nossa vida de forma que o teu nome e a tua glória seja manifestada. Essa é a nossa oração com fé, no nome de Jesus. Amém.